Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Você pode achar que eu estou fazendo esse vídeo só para exibir um elogio do Ben Stiller na cara de todas as pessoas, porque ele elogiou o nosso vídeo sobre ruptura. Eu fico muito triste, cara, aberto, filho da puta! É uma desculpa, mas não. Eu já tava querendo fazer esse vídeo antes. Eu tô usando vocês aqui do canal Gaveta como uma ferramenta terapêutica minha. Só isso. Esse aqui é totalmente aquele vídeo pessoal que eu vou abrir aqui um pouquinho da minha intimidade, um pouquinho das coisas que passam aqui na minha cabeça. Para as pessoas que ficam preocupadas se eu tô tendo um burnout novo. Meu Deus, tá saindo muito vídeo no canal. Gaveta vai ter burnout. Não, está tudo controlado. Bom dia, caralho, porra, que susto, caralho. Eu já tinha falado em alguns outros vídeos aqui que às vezes eu tenho uma dificuldade pra comemorar pequenas vitórias, né? Eu me cobro muito de fazer um vídeo louco e vídeos de sei o que lá, e às vezes o canal conquista alguma coisa, eu conquisto alguma coisa na minha vida pessoal e eu não comemoro tanto. E é um processo, né? Você reaprender isso. Mas hoje eu quero falar desse ponto mais pessoal, que eu quero entrar um pouquinho na filosofia que a minha esposa tá vivendo por um bom tempo já. Pra quem conhece Ho'oponopono, eu não vou explicar direito o que é Ho'oponopono, mas consiste basicamente na frase: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Meio que pra você tirar culpa, tirar raiva, eu vou focar só na última parte hoje aqui, tá? Sou grato. E isso tem uma ligação direta com as postagens constantes aqui do canal, elogio de Ben Stiller, números crescendo, família, Dia das Mães que tá chegando. Porque inclusive quem me deu esse toque inicialmente pra comemorar mais as pequenas vitórias foi justamente a minha mãe, Dona Linda, minha heroína da vida. Ela me viu um tempo atrás me cobrando. Eu acho que eu cheguei a falar isso aqui em outro vídeo, mas é bom relembrar. O canal tava atingindo, sei lá, 200 mil inscritos, 300 mil, 400 mil. Eu já não tava comemorando muito, sabe? Não, tem que chegar no milhão e não sei o que lá. Eu tinha metas muito altas. Eu sou assim desde sempre. Desde que eu tinha, sei lá, eu lembro quando eu tinha banda, a gente tinha que lançar um CD da banda, fazer uma demo reel da banda. Eu queria que ficasse perfeito. E as pessoas, nossa, a banda tá incrível tal. E eu, não tá. Falta aqui isso, falta aqui. Sabe, eu sou sempre mega crítico e isso influencia até no meu trabalho aqui na Gaveta Filmes. Na minha posição de chefia, as pessoas fazem coisas absurdas, né? Que só tem gente absurda aqui e às vezes eu sinto que falta eu elogiar mais. Falar, cara, irado e tal. Por isso que eu não recomendo muito. As pessoas às vezes ficam me perguntando: o que você acha do meu trabalho e tal? Lixo. Inclusive um parênteses aqui. Uma vez o Vitor Metaforando me perguntou: pô, cara, o que você acha da arte do meu canal? Eu respondi: é legal. Eu esqueci que eu estava falando com um perito. Eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. Que enxerga nuances, sabe, de mentira. Eu falei, cara, o cara notou na hora que eu tava enrolando ele. Gaveta, o que você acha da arte do meu canal? É maneiro. Está mentindo. Acho a arte do seu canal uma bosta? Sem dúvida. Não. Calma, não é que é isso. Eu acho seu canal excelente, tá? Sobre a arte... É uma merda! Não é porque você capta mentira que eu preciso ser grosso. Dá pra você ser gentil. Então, seu Vitor, depois que você me pergunta, eu te falo exatamente os pontos que eu acho que poxa, assim, daqui eu faria assim, daqui eu faria assim. Valeu, Gaveta! Não precisa ser grosso, né? Vamos ser gentis. Que é justamente o ensinamento que mamãe me ensinou. E eu já tô fazendo esse vídeo aqui pra engatar um Feliz Dia das Mães. Mas a intenção realmente desse vídeo aqui é não só ter gratidão com quem tá assistindo aqui, mas meio pra contar pra vocês um pouco o que vem acontecendo nos últimos tempos, né? As decisões que a gente tomou no canal e que mudaram muito a minha vida, da gente tirar clientes externos da Gaveta Filmes. A gente atendia Jovem Nerd, vários outros clientes, e a gente foi largando tudo só pra focar aqui no canal Gaveta. E no início foi complicado. Coincidiu com um momento de quarentena, eu tendo burnout trabalhando de casa. Mais de uns meses pra cá, vocês repararam que a frequência do canal aumentou muito, né? De vídeos. E isso é legal porque tem uma série de motivos, né? As pessoas pensam assim, o Gaveta só tá editando mais rápido. Não! Na verdade, eu mal tô editando, assim. É mais a equipe da Gaveta Filmes focada. São várias coisas. A gente botou uma gerente aqui de projeto, que é a Bia. A gente dividiu um pouco mais as tarefas, a equipe tá enxuta. E aí teve todo esse lance de adaptar uma empresa pra uma realidade de quarentena, pandemia. E aí, um pouco de bastidores da Gaveta Filmes, a gente começou a trabalhar de forma remota. A gente colocou tudo na nuvem. Pra quem tá perguntando, Dropbox. A gente se adaptou a trabalhar de forma remota. Eu tô me adaptando mais a produzir mais pro canal. E esse é um ponto também legal pra quem gosta de criar conteúdo de internet. Cara, eu gosto muito da qualidade dos vídeos. Eu prezo muito pela qualidade dos vídeos. Como é que eu posso aumentar minha produção sem perder qualidade? Então,
eu tive que adaptar um pouco o estilo do canal. E eu acho que agradou. Eu tô fazendo um pouco menos desses vídeos mega autorais, sabe? Cabeçorra super dotadinha, Capitão Foda-se, Combate Flix, nossa, que vídeo difícil de fazer. Pra fazer vídeos um pouco mais técnicos, analisando coisas que eu sei. E não que eu vou deixar de fazer esse tipo de vídeo, né? Que volta e meia eu solto. Eu fiz aí um comercial de produtos impossíveis, que é exatamente esse tipo de vídeo que eu gosto de fazer também. Mas essa gestão criativa de, né, o que eu posso fazer pra aumentar a produção, eu sinto que eu melhorei nisso, eu sinto que a Gaveta Filmes melhorou no jeito como a gente aponta os trabalhos, ao ponto que a gente chegou agora em abril e a gente conseguiu fazer um Veda. E eu sei que você tá olhando com essa cara, Veda? Você fez um Veda? A gente fez! Saiu vídeo no canal todo dia. Não eram vídeos inéditos. Tem muita gente que não viu coisa antiga nossa aqui do canal. Muita gente. Tem gente que não viu o comercial de perfume. Cusuado. A nova fragrância de Suelen Cristina. Seja o que for, eu tô contando com a ajuda da Gaveta Filmes, que tem feito um trabalho monstruoso. Eu sou muito grato a eles. Eu tô falando aqui do vídeo do Ruptura que o Ben Stiller elogiou, né? Cara, grande parte desse programa foi editado pelo nosso amigo Potter. Fez um trabalho magistral. Eu mexi algumas coisas. Aquela parte lá das linhas guias foi um negócio que eu mesmo fiz aquilo ali. E ele, cara, botou música no episódio, cortou, pegou as melhores cenas. Foi excelente. É o único editor bom da Gaveta Filmes? É claro. Tomando. Eu vou fazer uma justiça. Esse vídeo aqui tá aqui pra abrir coração, só pra falar bastidores. Eu tenho que falar do Arthur, que é o seguinte: teve o vídeo do Casimiro. Um beijo aí pra Tati, pro Drovani, Potter, que ficaram selecionando trocentas milhões de frases aí do Casimiro. E a galera ficou zoando aqui com o Arthur. Toda hora viu. Tomando. Eu não tinha esquecido do Arthur. Ele tinha falado pra mim que não tinha participado desse vídeo do Casimiro. Depois veio ela falar que ele fez. Enfim, nosso amigo Tatu faz milhares de edições maravilhosas aqui. Assim como o Drovani. Esse volta e meia eu falo aqui. É a pessoa mais antiga aqui. Eu ia dizer funcionário, mas é sócio. Nós somos sócios. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Drovani, Potter, Tatu e o Lucas de VFX que arrebenta aqui. Somos todos sócios da Gaveta Filmes. Sou muito grato não só a eles, mas a Bia que tá fazendo a gerência, o Vitor que faz VFX aqui também com a gente e arrebenta, e a Tati que não só faz edição, como faz grande parte das nossas redes sociais, que a gente tá vendo que tá sendo muito importante. Cara, é impressionante como é que TikTok engaja rápido. Tá vendo? Vocês estão falando aí, tá postando piada que já passou. Cara, quando a gente posta essas piadas que tem tempão já que foi postado aqui no canal, tem gente que nunca viu, cara, vai pro TikTok, explode de visualizações. Mas eu sou muito grato à equipe da Gaveta Filmes, não só a equipe que trabalha aqui também, pô, é louco, também gerencia nossas redes sociais. Eu confesso que eu sou uma pessoa muito sortuda, assim, eu tive muito reconhecimento profissional ao longo da minha carreira. Entramos na parte flashback aqui. Eu nem sei o que esse vídeo é. Esse vídeo é agradecimento, flashback, bastidores, é tudo isso. Porque desde cedo eu comecei a ter reconhecimento do meu trabalho. É muito gratificante isso, tá? Só pra falar um pouquinho do meu histórico, o primeiro trabalho que eu tive, de fato, fora freelancer, vamos dizer assim, foi ainda na faculdade, né? Eu fiz Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM, e ela tem uma agência, que é a Origem. Eu entrei como web/designer dela, e eu já tive muitos elogios ali quando eu trabalhei lá. A verdade é que eu consegui trabalhar, entrar no mercado de trabalho, né? Não só pela minha faculdade, mas porque eu sou um entusiasta. Eu botei na cabeça que eu queria aprender edição de vídeo e After Effects, e eu comecei a pegar aí pela internet uns cursos que tinha falando inglês, e eu agradeço muito minha mãe ter me colocado num curso de inglês pra eu poder entender o que o professor falava. Welcome to Total Training for Adobe. Era a única opção que tinha, né? Eu não achava curso em português pra dar essa aula na época. Quem me dera se eu tivesse uma comunidade, sei lá, tipo Cambly, que é uma comunidade para pessoas que querem aprender a falar inglês, mas é uma aula particular e você conversa com a pessoa. Mas até para quem não fala, eu não sei falar nada de inglês, você tem ali no Cambly pessoas que falam português também, mas o lance é, eu queria, na época que eu comecei a aprender esses meus cursos, poder fazer uma aula assim. Emily! How's it going? For me, it's a lot easier to talk with someone, even if you barely speak the language, because when you need to speak, it's when you truly learn. Exactly. Speaking, yes, the best. And then something I've been recently talking to people about is if you do something that you like already, like something that interests you outside of language learning, your normal life, then you try to add the second language into that. I feel like you also learn a little faster. I am well known as a video editor. I think I have to make a YouTube channel in English. Fuck you! I don't know how can I do this speaking like that. Maybe video editing.
video editing. Removing all the spaces. Hi, hey, my name is Anderson. I speak English very well. I like it. Ou seja, basicamente eu fiquei conversando, trocando ideia. Ah, Gaveta, mas você sabe falar um pouco inglês. Cara, mesmo quando você não sabe, você vai oi e tal, não sei o que. Tem um chat ali que vai traduzindo na hora que vai falando. The translation tool, honestly, I've used it a lot. Procura um professor que tenha a ver contigo, faz alguma coisa assim. Eu fico mega me divertindo com os professores, eu fico querendo mais aula, sabe? E aí, aproveitando um programa de gratidão, um programa que eu estou falando da minha mamãe querida e para todas as mamães, Cambly resolveu fazer uma promoção de Dia das Mães. Com o link que tá aqui embaixo, mais o meu cupom, você ganha 50% de desconto nos planos anuais, porque é a promoção do Dia das Mães. Uma promoção de mãe. Faz uma aula grátis experimental. O que você tem a perder? É grátis a aula. Gaveta serve para todas as idades, todas, inclusive crianças. Tem o Cambly Kids. Só se liga que o link pro Cambly Kids é o outro aqui e o cupom é Gaveta Mom Kids. Então vai lá, aproveita o coração de mãe que o Cambly tá oferecendo pra você. Clica no link, usa o cupom, 50% de desconto e vai aprender inglês da forma mais divertida e prazerosa possível. Cambly. Mas seja o que for, eu dei o meu jeito de aprender inglês da minha forma lá e isso me ajudou na minha progressão profissional, né? Dali eu fui para a Globosat, trabalhei no canal GNT como estagiário, basicamente. Fiquei 2 anos na Globosat, aprendi horrores, também tive muito reconhecimento no meu trabalho lá. E aí eu comecei a ser mais web, dali eu fui para uma empresa chamada QX3, trabalhei mais pro mercado financeiro. Foi bom, foi uma experiência boa também. Mas dali eu fui pra Silvus Fly, que eu já falei aqui várias vezes, uma das maiores empresas de VFX do Brasil. Fez uma opção de coisas que muita gente conhece, onde eu aprendi muita coisa e eu também tive um reconhecimento muito grande lá dentro. Ganhei não só reconhecimento, ganhei prêmios de design lá dentro. A gente trabalhou, eu lembro que a gente ganhou prêmios pro Favorite Website Awards, mais uma vez. Eu ganhei site do mês do, como é que é? American Design Awards. Vários awards. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E foi nessa época fazendo sites e eu buscando fazer sites que eu desenvolvi a minha parte de design, que eu fiquei ligado em prêmios de internet. Foi quando eu fiquei ligado no eBest. E foi graças ao eBest que eu conheci uma galera muito legal chamada Jovem Nerd. Vocês conhecem? E aí tinham os melhores sites de entretenimento e o Jovem Nerd estava lá com o layout do site deles, que eu achava irado. E foi o Alotone que fez, Alexandre Alotone que fez o layout do site. Olha só que legal. Somos amiguinhos web designers. Que dali eu conheci o Jovem Nerd antes de existir Nerdcast, não tinha ainda o Nerdcast. Depois é que viu o Nerdcast, a gente começou a escutar e eu fiquei, fascinado. Para anos depois, eu consegui trabalhar com os caras. Anderson Gaveta, rapaz! Olha aqui! Pra deixar claro aqui num vídeo gigante sobre gratidão, eu sou muito grato a essa experiência toda que eu tive com o Jovem Nerd. Ah, Gaveta, mas você parou de editar pra ele e encheu o saco? Não é que encheu o saco, não. Eu adorava. Só que é aquele sonho, né? Sabe assim, por mais que você goste, às vezes, de uma empresa que você trabalha, você sai de uma empresa pra você realizar o seu sonho, vamos dizer assim. Que foi o que aconteceu quando eu tava na Silvus Fly. Era o meu sonho trabalhar na Silvus Fly. Mas eu saí de lá pra realizar o sonho de ter a Gaveta Filmes. Eu parei de trabalhar pro Jovem Nerd pra realizar o sonho de tubinar o meu canal. E isso serve até como uma respostinha aí pro nosso amigo Casimiro. Que ficou me zoando muito. Cadê tua placa de 1 milhão, hein, Gaveta? Cadê? Tá pedindo inscrito, é? É um vídeo de gratidão? Antes de eu perdoar. Ei, Casemiro, vai tomar no c... O canal Gaveta é o segundo canal que eu tô tentando chegar a 1 milhão, porque eu já tinha chegado com 1 milhão com o Jovem Nerd, que era o canal que a gente tocava antes. 2,5 milhões quando a gente parou de fazer edição pra ele, que era o canal que a gente alimentava. Agora eu tô tentando chegar no meu segundo canal a 1 milhão aí. Mas, ó, eu perdoo. Eu sou velho de internet, rapaz. Já era pra estar explodindo, já de milhões. Eu tô falando... Para! Sou grato. Parece que eu estou falando de zoeira. Eu não tô falando de zoeira, porque assim, tem gente que fala assim, nossa, o canal do Gaveta já merecia 1 milhão. Cara, o público que a gente tem aqui é uma merda. Sacanagem. É muito engajado. E isso é uma coisa até que reflete pro comercial. A galera da Epic que vende o nosso canal aqui, vê isso, cara. Eu vou pra eventos, às vezes tem uns caras lá, tem um gameplay, eu tenho um gameplay Zezinho. E os caras têm 2 milhões de inscritos, 3 milhões de inscritos. E aí vai lá na CCXP, a galera, chego eu lá... Eu lembro até hoje, cara, de eu indo pra Campus Party. A gente foi apresentar a Guerra dos Robôs e tal. E tinha um coro da galera gritando Kátia. Que é uma piada interna nossa. Pro Jovem Nerd e aqui do canal também. Dentre várias outras coisas, cara, quando a gente fez os dublaralhos na CCXP. Ai, pai, porra! Esta aí,
Toda vez que a gente faz dublaralho, lotam. Eu fico tão feliz. Eu já falei disso aqui no canal. Do quanto que eu fico feliz do carinho do público, né? Das pessoas chegando e lotando. E as pessoas ficam, nossa, mas como é que o cara de 3 milhões de inscritos tá com esse público e o Gaveta com 800 mil inscritos tá isso? Então eu tô falando isso daí como uma forma de gratidão por esse reconhecimento que eu tenho do público que veio de Jovem Nerd, que veio daqui. E gratidão pelo momento que esse canal tá passando agora, porque não só a gente aumentou o número de postagens do canal, mas a saúde numeral do canal, né? Os números do canal estão subindo, né? Visualizações, inscritos. Não só porque a gente tá postando muito também, mas sei lá, são tantos fatores, sabe? Seja não só de escolha de temas e vídeos, mas da equipe arrebentando, a equipe certa trabalhando nisso, mas da galera que envolve, né? Eu fiz um vídeo recente falando que eu parei medicação de TDAH. Cara, como eu conto com a ajuda da família pra isso, né? Livinha é um anjo da minha vida. O quanto a Livinha me ajuda a ser melhor, a canalizar o meu potencial. E eu acho que tem muito disso pra muitas pessoas, né? Às vezes as pessoas têm um potencial maravilhoso, ela só não tá sabendo canalizar aquilo. Então, você contar com a sua rede de apoio em volta é muito bom pra você. E isso não é fácil, porque nós temos 2 crianças. E aí... é uma coisa legal, porque assim, a Juju, que eu já mostrei pra você, é uma adulta, Juju é uma adulta já. Tô louco pra fazer mais vídeos com a Juju, faremos em breve. Mas a gente tá com o Binado, nosso filho. E toda vez que eu posto foto do Bernardo, as pessoas, nossa, que lindo, ele é fofinho. Então, lembra que rede social é uma coisa, vida real é outra. O Bernardo é uma criança ligada no 320. Ele é um amor, é uma doçura. Mas olha que trabalho que dá. Vamos pra casa? Não! Não! No caso da Lívia, então, é muito difícil conciliar essa vida do trabalho dela, que ela faz todos os doces que a gente fica falando aqui, as coisas maravilhosas, da vida dela de doceira, com a vida de mãe, com a vida de esposa de um cara que também é meio surtado como eu sou, desregulado de horários, então eu acabo jogando uma carga muito grande nela. Nisso, esse daqui é um exemplo. Eu estou gravando esse vídeo agora, são 00:40. Eu estou aqui gravando esse vídeo. Mas eu estou fazendo isso daqui hoje para poder ficar em casa amanhã em horário humano. Mas assim, esse vídeo é para agradecer a minha família linda, minha esposa, meus filhos, são a coisinha mais fofinha do mundo, os 2, né? Juju, Binado. Agradecer a minha mamãe, Dona Linda, meu pai também, eu já falei, eu tenho que falar do meu pai em breve, essa figura histórica de Jacarepaguá, vamos dizer assim, mas hoje eu quero focar na minha mãe. Estamos chegando aí Dia das Mães, né? Nada mais justo do que dar parabéns aí para essas 2 mamães, a minha mãe, Dona Linda e Livinha, para comemorar pequenas vitórias, as grandes vitórias também, bem estilo elogiando a gente. E ainda puxando aí o Ponopono, me perdoem, marcas. Eu tenho que pedir perdão pras marcas, porque a galera tem mandado muita coisa legal pra mim e eu ainda não mostrei. Eu fico nessa assim, eu vou fazer um vídeo de recebidos e eu vou mostrar. Cara, a Hasbro me mandou caixas gigantescas com brinquedos e coisas que eu ainda não fiz direito. Eu vou fazer um unboxing direito separado em redes sociais, mas a Aleph me mandou coleção completa do Duna. Eu tava pedindo o livro do Duna emprestado pro Afonso Solano. Eu falei, cara, me empresta só o primeiro Duna, que eu gostei tanto do filme que eu quero ver. Cara, eles me mandaram a coleção completa. Agora eles me mandaram a coleção completa do Asimov. A Darkseid, que nossa, eu amo o recebido da Darkseid. Toda vez que eu vejo um recebido Darkseid, eu fico... Cara, eles me mandaram tanta coisa incrível que eu tenho que falar aqui assim. Eu só falei da Intrínseca, que também me manda várias coisas incríveis. Dentre várias outras coisas que a galera manda e eu tenho essa mania de responder mentalmente. Aí o TDAH tá falando ao máximo, tá? Há um tempo atrás aqui eu falei da banda Electric Mob. Eu achei incrível, tá? Os caras me mandaram um kit, camiseta, paleta, CD. Eu achei incrível, eu falei, nossa, que incrível. Eu não falei nada pra ninguém. Me perdoem. Dentre várias outras coisas que eu tenho, eu juro que eu vou tentar agradecer mais as pessoas que mandam coisas pra mim, as pessoas que elogiam, as pessoas que fazem ilustrações minhas pela internet, Instagram, tal, enfim. Esse vídeo aqui é um grande obrigado para as pessoas que me ajudam, que me apoiam, que só me assistem, que deixam like, que fazem tudo isso, tá? Você pode achar que é só um vídeo pra eu esfregar na cara o elogio do Vencilha. Não. Eu tenho que estragar, né? Eu tô levando a coisa pra um lado emocional, eu tenho que estragar. É isso, gente. Eu fico com vergonha. E eu tô tentando vencer a vergonha, tentando só ser grato.
Vamos continuar produzindo cada vez mais. Quero acalmar os corações. Volta e meia aparecem comentários. Gaveta vai ter um burnout. Não, a gente tá fazendo uma divisão de trabalho cada vez melhor aqui na Gaveta Filmes. Apesar de eu estar hoje tarde gravando esse vídeo aqui, é porque eu demorei pra ter insights. Eu tô gravando vários vídeos aqui ao mesmo tempo. É o meu processo. Eu estou longe de um burnout nesse momento. As coisas estão funcionando, eu tô muito feliz e eu quero dividir a minha alegria com vocês. De verdade, assim, eu quero dividir essa alegria que eu tô tendo, assim. Eu tô muito feliz com o caminho que esse canal tá seguindo. Várias ideias que a gente tem, a gente tá tentando botá-las no papel. Tem gente que fica me cobrando, vamos fazer, o Gaveta vai fazer um podcast. Eu não quero fazer necessariamente um podcast. Eu quero fazer um programa de conversa. Sim, tá quase saindo, tá quase... Gameplay, Gaveta, quero voltar a fazer gameplay, de repente com live, de repente misturado. Cara, tem muito plano, muita coisa legal. Mas por enquanto, o que eu posso deixar o meu obrigado, recomendação de vídeos que vocês podem assistir aqui. Um feliz Dia das Mães para todas as mamães que assistem aqui. A minha mamãe, Dona Linda, Livinha. E um beijo amoroso, agradecido e com eu te amo para todos vocês que me seguem e apoiam o meu trabalho, o trabalho da Gaveta Filmes. Beijo bem forte na bundinha de vocês.